1 Samuel 2:12, diz assim: os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes com o povo era este: quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão, e enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita. E tudo que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. É daqui que vem a ideia de que o maligno usa um tridente, um garfo de 3 dentes. É disso aqui, ó. Assim se fazia a todo Israel, que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Se o ofertante lhe respondia: deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser, o servo do sacerdote dizia: não, você tem de entregar essa carne agora, senão eu a pegarei à força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino. Sua mãe lhe fazia uma túnica, Eli o abençoava e ele voltava para a sua casa, e assim o Senhor abençoou a Ana, e ela engravidou e teve 3 filhos e 2 filhas. Foi abençoada porque cumpriu o seu voto, e Samuel então se colocava como o sucessor de Eli, porque os 2 filhos estavam vacilando. A partir do 22 diz assim, ó: Eli já era muito velho e ouvia tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. E disse-lhes: por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa fama esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Um homem de Deus veio a Eli e disse: assim diz o Senhor: por acaso não me manifestei à casa de seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote, para subir o meu altar, para queimar o incenso e usar a estola sacerdotal diante de mim. Dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que se fizessem na minha morada? E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, o Senhor, Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre, mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Eis que vem dias em que acabarei com o seu poder, com o poder da casa de seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho. E você verá a aflição da morada de Deus, juntamente com o bem que farei a Israel. Mas ninguém da sua casa chegará à velhice, o homem, porém, da linhagem. Então Deus estava falando através daquele homem, que a descendência de Eli desapareceria. E foi o que aconteceu. Deus falou com Samuel numa visão. Samuel então conta essa visão para Eli. E aí a arca de Deus é trazida para Israel. E aí, no capítulo 4, a partir do versículo 4, o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor, entronizado entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança
chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz do júbilo e disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficavam com medo e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessa. E aí os filisteus ficaram com medo, porque eles estavam celebrando, e ficaram com medo deles estarem muito felizes e atacarem. Então eles atacaram primeiro. Antes de sofrer o ataque dos hebreus, os filisteus invadiram Siló, e um homem de Benjamim, saído das fileiras, correu no mesmo dia, chegou a Siló. Ele havia rasgado suas roupas, e aí o sacerdote Eli também morre, e a arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Pois bem, estamos no mês da família, e estamos aprendendo como cuidar da nossa família. E aí eu vejo aqui, queridos, uma questão simples, muito simples e única, que nós precisamos, que é cuidar dos nossos filhos. Porque cuidando dos nossos filhos, a gente cuida da nossa casa. Mas se os nossos filhos não forem cuidados e não derem sequência ao bastão da fé para ser passado adiante, então a nossa descendência espiritual vai desaparecer. O princípio envolvido aqui é muito simples de compreender. Eli era sacerdote e tinha 2 filhos. E o sacerdócio naquele tempo passava de pai para filho. Da tribo de Levi, um era o escolhido. Então Eli era o sacerdote que ministrava. Poderíamos dizer que ele era nesse tempo aqui o sumo sacerdote. Ainda não tinha muito essa nomenclatura e essa organização, mas por analogia poderíamos dizer que Eli aqui nesse tempo configurava como um sumo sacerdote. Tinha vários sacerdotes, mas ele era uma espécie de líder. E ele tinha 2 filhos, e o que todos esperavam é o que o natural acontecesse. E o natural é que os 2 filhos dessem sequência ao ministério sacerdotal de Eli. Só que não foi isso que aconteceu. Porque os meninos desviaram, os meninos desagradaram a Deus, desonraram seu pai e foram mortos. E aí Samuel entrou no lugar como sucessor de Eli. E esse é o único risco, é o grande e único risco que todos nós corremos. Ministrarmos, sermos servos de Deus, como aprendemos há alguns dias atrás. Em Cristo somos todos feitos sacerdotes. E aí esse é o grande perigo, que nós, mesmo sendo sacerdotes diante de Deus, pelo sacerdócio universal de todos os crentes, correr o risco de nós sermos os ministros e não termos uma descendência para dar continuidade ao nosso sacerdócio, nesse sentido espiritual. Então aqui tem 2 perigos. O primeiro é o perigo literal. Literal, os nossos filhos biológicos não seguirem a nossa caminhada com Deus. É um risco que corremos e é muito triste. Eu oro a Deus todos os dias e eu tenho um grande medo, não é nem temor, é medo, de que o meu filho não dê sequência ao ministério sacerdotal que na minha família começou em mim, porque eu não herdei dos meus pais nem dos meus avós a espiritualidade e a vida com Deus. Eu não tive na minha família biológica alguém que me passasse o bastão da fé. Então, na minha família biológica, eu sou o primeiro a pegar esse bastão. E é meu dever passar esse bastão ao meu filho. E é lógico que nessa caminhada nós erramos, nós nos equivocamos, tropeçamos, falhamos. E por conta disso, muitos de nós não têm o privilégio de passar o bastão da fé para os seus filhos biológicos. Eu confesso que eu tenho uma inveja. Tem gente que chama de inveja santa. Não sei se cabe esse paradoxo aí. Inveja santa, não sei. Mas eu tenho inveja, eu confesso, de pastores que têm os seus filhos
Pastores, ministros de música, missionários, envolvidos na igreja, pastores que têm os seus filhos na liderança das igrejas, servindo nas diretorias, nos ministérios. Eu confesso que eu tenho uma grande inveja. O meu filho está aqui, ele está ali em cima, ele está servindo. Ele está operando a câmera, daqui a pouco ele vai chegar em casa e vai editar o vídeo, vai publicar no YouTube, e tem sido esse o ministério dele. Mas eu sinto de coração que ele faz isso mais porque eu quero, mais para me agradar, mais para me ajudar, do que de fato por ser uma consciência, uma convicção dele. E muitos de nós nos enganamos nesse sentido. A gente leva os filhos para a igreja desde criança, a gente investe na vida deles e acha que porque eles estão fazendo algumas coisas na igreja, o bastão da fé está sendo passado para eles. Só que não. Porque se a gente for ver, de fato, os meninos chegam num ponto que eles tomam as suas decisões. E ele mora comigo, ele depende de mim. Então, se eu falar, muda a roupa e vamos para a igreja, ele muda a roupa e vem. Ele faz. Mas eu não sei até que ponto ele está fazendo porque eu estou mandando ele fazer, ou se ele está fazendo porque de fato ele quer fazer. Eu só vou saber realmente se ele pegou o bastão da fé que eu estou passando para ele, quando ele tiver a sua autonomia de tomar as suas próprias decisões. E aí sim eu vou ver se ele de fato pegou esse bastão e vai dar continuidade. E nós nos enganamos. E a verdade é que a maioria dos pais preferem se enganar, né? Olham para os filhos, veem que eles não são convertidos, que eles não são nascidos de novo, que eles não têm uma convicção em Cristo, não têm uma fé genuína, mas acham que pelo fato de frequentar a igreja está tudo resolvido. E aí um belo dia, pum, se descortina a grande realidade de que muitos de nós teremos ou temos filhos como Ófine e Finéias, que não pegaram o bastão do sacerdócio do seu pai. E eu oro a Deus e peço a Ele que me livre, que Deus me livre dessa maldição, de que o meu filho biológico, primeiro, não pegue o meu bastão de fé e de sacerdócio para dar continuidade à obra de Deus na minha família genealógica em primeiro lugar. E em segundo lugar, eu quero falar sobre esse risco e esse perigo no âmbito espiritual. Porque nós temos filhos biológicos, e é o mês da família, então preciso falar sobre a família biológica, mas o fato é que como igreja nós somos uma família espiritual. E se por um lado eu tenho um pai e uma mãe biológicos, que tiveram ali relação para que eu fosse concebido, por outro lado, eu tenho pais espirituais. Eu tenho claramente uma pessoa do sexo masculino, um homem, que foi aquele que me gerou na fé, que foi aquele que me passou o bastão da fé e do sacerdócio espiritual, e eu dou continuidade à caminhada que começou com ele. E aí eu gostaria aqui de honrar essas pessoas, honrar, porque a Bíblia manda honrar os pais. Isso é um mandamento. Mas nós temos aprendido que os mandamentos de Deus precisam ser interpretados por nós de maneira espiritual. Qual é o princípio espiritual envolvido naquele mandamento? Porque nós não estamos lá no deserto com Moisés para que os mandamentos sejam literais para nós. Então, se nós estamos num outro contexto, num outro mundo, numa outra cultura, num outro momento, precisamos extrair os princípios espirituais. E para mim, o princípio espiritual do mandamento honra teu pai e tua mãe é o princípio de que nós devemos honrar todos aqueles que estão acima de nós. Porque os pais representam a autoridade sobre as nossas vidas. Autoridade biológica, genética, porque o que somos em termos de carga genética e biológica veio deles. Então estamos debaixo deles. Numa árvore genealógica, nunca os filhos estarão acima dos pais, sempre abaixo. Então, eles são autoridade biológica, autoridade genética, porque viemos deles, e também precisam ser autoridades espirituais, autoridades de Deus, porque Deus nos trouxe ao mundo nessa família e Ele tem um propósito com isso. Então eu preciso sim honrar o meu pai e a minha mãe biológicos. Meu pai Edson e a minha mãe Josiane. E eu procuro fazê-lo na medida do possível.
Porém, eu também preciso honrar, nesse sentido de princípio espiritual, os meus pais na fé. Pois, como eu disse, eu não recebi o bastão da fé do meu pai biológico, nem da minha mãe biológica. Não foram os meus pais que me ensinaram a Bíblia, não foram os meus pais que me levavam à igreja, não foi, eu não tive esse privilégio. E confesso, já que estou aqui no confessionário, confessando inveja, então vou confessar mais uma. Eu tenho muita inveja de gente que cresceu na igreja, de gente que foi instruído desde criança, porque eu comecei a estudar a Bíblia de forma séria depois dos 18 anos. E eu sou tremendamente apaixonado pela Bíblia, e final do mês agora vai fazer 20 anos que eu estudo a Bíblia de forma apaixonada e séria. E 20 anos já fez uma grande diferença na minha vida. Imagine se eu tivesse começado quando criança. Talvez eu seria mais profundo no conhecimento bíblico, talvez eu teria mais conhecimento, mais experiência, mais bagagem, né? Eu não tive culto no meu lar, eu não tive momentos de oração no meu lar, eu não vivi nenhuma dessas experiências antes de conhecer a igreja, e entrei numa igreja pela primeira vez, a convite de um amigo, já com 16 para 17 anos. Então eu tenho inveja de quem tem esse privilégio. E tenho raiva, já que é para confessar pecado, tenho raiva porque muitos não aproveitam o privilégio que têm. Nasce num lar cristão, tem acesso à Bíblia, tem acesso à EBD, tem acesso aos cultos, tem os pais crentes, tem culto no lar, tem oração dentro de casa, e não valorizam isso e querem abrir mão disso para correr atrás de lixeira e de lavagem aí no mundo. Esses me dão um pouco de raiva. Sabe, quando você não tem comida para comer e vê o outro esbanjando, e de tanta comida que tem, joga até fora, e isso te dá uma raiva? Acho que nesse sentido seria ira, né? Não é nem pecado. É você se indignar com uma injustiça, uns com tanto e outros com nada. E aquele que não tem nada queria ter só um pouquinho, e aquele que tem tanto está esbanjando, e isso é injustiça. Então confesso que isso mexe comigo. Mas eu preciso honrar, né, os meus pais também espirituais. E aí eu queria aqui trazer 2 nomes que foram, pelo menos eu os considero, como meus pais espirituais. Que é o André Michelin, que é de Volta Redonda. Ele foi a pessoa que Deus usou para me convidar, para me levar pela primeira vez à igreja. E nós entramos ali na Igreja Batista Central de Volta Redonda, e era o ano de 1998, final de 98, ele convertido, pouquíssimo tempo, passou lá numa praça onde nós andávamos de skate, me convidou de forma muito ousada e usada por Deus, e aí eu aceitei o convite, e naquela noite decidi entregar minha vida a Jesus, e o pastor Nilson de Márzio foi o pregador da noite, pregando um sermão na parábola do filho pródigo, cujo título era Deus é o Pai que você precisa. E aquilo falou muito ao meu coração, e eu desde então vivo essa experiência de levar esse bastão espiritual adiante, o bastão que o André me passou, e ele é o meu pai na fé. O pastor Nilson me ensinou muito sobre doutrina, sobre Bíblia, sobre a igreja, tirou muita minhoca da minha cabeça, respondeu aos meus questionamentos, mas o bastão do sacerdócio, do ministério, da paixão pela Bíblia e pela evangelização, eu recebi esse bastão do André, então preciso honrá-lo como meu pai na fé. E depois, mudando para Guarapari, conheci uma senhora, e aí eu preciso me referir a ela em memória, porque ela já faleceu, e a dona Beth Bacon. Dona Beth foi missionária no Brasil por 60 anos, 60 e poucos anos. Ela veio da Inglaterra, o seu marido, pastor Henry Bacon, foram enviados de uma missão lá na Inglaterra, aqui para o Brasil. E trabalharam no Rio de Janeiro, trabalharam em Belo Horizonte, Goiás, e no sul do Brasil, no Paraná, e depois que se aposentaram, compraram uma casa em Meaípe e plantaram, depois de aposentados, plantaram uma igreja que hoje se chama Igreja Batista em Meaípe, na cidade de Guarapari.
Como eu morava lá perto, fui congregar nesta igreja e ali conheci essa senhora, que era poliglota, falava 8 idiomas, fluente, lia, escrevia e falava 8 idiomas, sabia a Bíblia de uma forma extremamente profunda, foi uma das tradutoras da Bíblia NVI, a maioria dos salmos da Bíblia NVI foi ela que traduziu, escreveu várias revistas de EBD, escreveu alguns livros, dentre os quais o mais destacado foi o Estudos na Bíblia Hebraica, que ainda existe para comprar pela editora Vida Nova, e ela era especialista em hebraico e Antigo Testamento, sobretudo nos profetas do Antigo Testamento. Sabia muito de Ezequiel, de Zacarias, de Daniel, principalmente os proféticos mais escatológicos. E essa mulher impactou demais a minha vida, pela sua simplicidade, pela sua humildade e pela sua paixão pelas Escrituras. Tudo que ela fazia, tudo que ela comprava, tudo que ela investia, era para melhorar o seu conhecimento das Escrituras. E ela me ajudou demais e me ensinou a extrair das Escrituras os princípios da Palavra de Deus e me orientou por brevíssimos 15 anos. Ela me orientou enquanto esteve viva e faleceu recentemente e faz muita falta. Então eu gostaria de trazer à sua memória isso, que você pensasse aí com você. Você sabe quem é seu pai e quem é sua mãe biológicos, mas quem é o seu pai espiritual? Quem é a sua mãe espiritual? Qual é? Qual casal que te orientou, que te gerou? Quem foi o homem ou a mulher que te passou o bastão da fé, o bastão do ministério, o bastão do sacerdócio? Você precisa honrar essas pessoas. Honrar. O máximo que você puder. Porque o mandamento de honrar os pais, ele não é, para nós cristãos, ele não é só biológico. Ele é também espiritual. Nós precisamos aprender a honrar aqueles a quem Deus coloca como autoridade sobre as nossas vidas. Porque se não honrarmos, o nosso futuro será a morte, como de Hófni e Finéias. Não honraram o seu pai e morreram por causa disso. Que o Senhor nos livre, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que não sejamos como Eli, um sacerdote que não consegue passar o bastão para os seus filhos. Que nos esforcemos nesse sentido. E que não sejamos como Hófni e Finéias, que desonram os seus pais por não pegar o bastão da fé e do ministério. Portanto, aqui a palavra, como ela mesma diz, é uma espada de 2 gumes. Corta para os 2 lados. Existe uma responsabilidade que é dos pais, e o Eli é o exemplo, e existe uma responsabilidade que é dos filhos. Hófni e Finéias são um exemplo. Que nós não sejamos nem como Eli e nem como Hófni e Finéias. Que sejamos como Samuel. Que sejamos como Samuel, aquele que era um improvável. É um menino que foi doado porque a mãe fez um voto. E ele era um improvável. Ninguém em Israel apontaria para Samuel como o sucessor de Eli. E ele se tornou o grande profeta, sacerdote e juiz. É o único cara no Antigo Testamento que tem essas 3 funções em si mesmo e apontam para Cristo. Porque Cristo é o sumo sacerdote, o sumo profeta e o sumo rei. Ele é o profeta dos profetas, o sacerdote dos sacerdotes e o rei dos reis. Portanto, Samuel foi o primeiro cara a ter essas 3 funções em si, porque ele aponta para Cristo. Porque Samuel é o filho de criação de Eli. Não era filho biológico. Assim como Jesus também é filho de criação de José. Ele não é filho biológico de José, mas ele dá sequência ao ministério, porque José era da tribo de Judá, e ele só é o leão da tribo de Judá, porque ele foi chamado o filho
de José, o carpinteiro de Nazaré. Mesmo não sendo filho biológico de José, ele deu continuidade ao sacerdócio e pôde ser aquele que ministra à destra do Pai, intercedendo por todos nós. Que sejamos como Ana, uma mãe que consagrou seu filho ao Senhor. Que sejamos como Samuel, que assume o bastão de Eli e dá sequência ao sacerdócio, se tornando um tipo de Cristo, muito vívido no Antigo Testamento. Que sejamos como os bons exemplos das Escrituras e jamais como os maus exemplos. Então eu não posso ser como Eli em relação aos meus filhos, filho biológico e filhos espirituais. Mas eu também não posso ser como Ofni e Finéias, sendo desonroso para com os meus pais espirituais. Eu preciso honrar. Sabe, irmãos, tem hora que é difícil, a gente se vê exprimido, apertado, e eu confesso que algumas vezes que eu tive vontade de chutar tudo para o alto, eu não o fiz porque eu preciso honrar os meus pais. Porque o meu pai espiritual ainda não chutou o balde, ele está lá, toda semana, no mesmo dia, no mesmo horário, dando lá o estudo bíblico, fazendo o trabalho, pregando as mensagens, café com Cristo uma vez por mês, e ele continua sendo uma referência para mim. Se ele não chutou o balde, então eu não tenho direito de chutar, preciso dar sequência ao ministério. E olhando para a Dona Beth, que até o seu último dia de vida, exalava versículos da Escritura. Ela já com Alzheimer, não se lembrava de quase nada. E quando eu fui visitá-la pela última vez, que eu tive com ela viva, ela estava bem enferma, bem debilitada, e ela não falava coisa com coisa. Falava coisa com coisa. Mas o que mais impactou a minha vida é que os versículos bíblicos ela não esqueceu. Toda vez que ela ia mencionar um versículo bíblico, ela falava exatamente igual. E falando de Jesus, completamente sem noção. Alzheimer, tomou conta da cabeça dela, ela era tão inteligente que deu curto-circuito nos neurônios dela. E ela não falava coisa com coisa, mas ela dizia assim: eu preciso ir lá em Londres, porque eu quero pregar o evangelho para a rainha da Inglaterra, porque Deus me falou que ela vai se converter. Percebe? Não está falando coisa com coisa, mas o ministério que recebeu do Senhor ainda está vivo dentro do coração dela. E ela falava: Jesus, ele anda por todo o universo, e nesta hora, Jesus está em todos os planetas, chamando pessoas para a salvação. Completamente sem noção, mas o ministério ainda estava vívido dentro de sua alma. E é isso que eu pretendo ser, e é isso que eu pretendo fazer. Manter-me firme, constante e abundante, para honrar a memória daqueles que investiram na minha vida. Que eu possa honrar os meus filhos, sendo um bom pai para eles, para que eles tenham orgulho de dar sequência ao bastão que eu entreguei. E que eu seja um bom filho, para honrar os meus pais, dando sequência, levando esse bastão à próxima geração. Que Deus nos abençoe, que nos ajude a cuidar dos nossos pais espirituais e cuidar dos nossos filhos também espirituais. Amém.